Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, o Diber da Vaca. Mas, é claro, vocês já sabem, estamos aqui hoje, eu e meu querido amigo Rodrigo Cordeiro. Fala, Fernando, beleza? Fala, meu querido, tranquilinho, como estamos? Tudo certo. Que maravilha, meu velho. Estamos aqui hoje, pessoal, para falar, então, sobre a derrota colorada para o América Mineiro lá em Minas, no Independência, no Horto, 1-0, gol do Alê. Derrota que confirmou o título do Palmeiras, né? Já era campeão, era só questão de tempo. Acabou vindo hoje. Depois até tem uma crítica sobre isso para fazer. E falaremos também rapidamente sobre o primeiro Grenal da final do Gauchão Feminino, 1-1. Gurias gremistas deixaram escapar uma chance de ouro de vencer um Grenal depois de muito tempo. Mas, enfim, antes de começarmos, pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, like, joinha, compartilhem e comentem aqui embaixo. Começando rapidamente, meu querido, você chegou a ver alguma coisa, acompanhar o Grenal feminino? Eu sei que teve transmissão do ge.com, mas eu acabei não podendo ver. Cara, não vi, eu vi depois. Na verdade, eu sabia que ia ser hoje, mas eu não sabia o horário. E aí, quando eu fui Sim. olhar, já tinha acabado. Aí eu vi que o Grêmio fez um gol bem no início e o Inter fez um gol no apagar das luzes ali, até com uma jogadora a menos. Mas não cheguei a ver nada relacionado. Vi questão de público, tinha acho que pouco mais de 2.000 pessoas no Beira-Rio, que é uma pena, né? Porque o Inter vem de uma final de Campeonato Brasileiro com o Corinthians, onde botaram um recorde de público em cima de recorde de público. Ter um público tão pequeno, né? Podemos dizer assim, para um Grenal ainda. clássico de decisão de gauchão. Mas a gente acha que ainda vai demorar um pouquinho. A gente ainda está engatinhando nesse processo do futebol feminino. Mas vai chegar lá, se Deus quiser. Não concordo. Não, vai chegar sim, a tendência é essa. E, cara, o que eu comentei que o Gurias Grêmio teve a chance de ouro, né? Abriram o placar cedo, tiveram praticamente toda a partida, né? Grande parte do jogo, pelo menos, uma jogadora a mais e não conseguiu fazer. Foi aquela coisa, já estava 1-0, manteve lá no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, veio a morta, a sacanagem, sabe? O empate colorado é aquela coisa da punição, sabe? Vocês não mataram o jogo, então toma. E aí as gurias coloradas empataram 1-1. E agora, no final de semana, teremos o jogo da volta, né? A decisão do Gauchão Feminino. E veremos, né, pessoal, o que vai dar. Deixa eu só passar rapidinho aqui informações mais completas sobre a partida, antes de nós entrarmos Eu não para... sei o horário, mas eu sei que eu achei legal que vai ser na Arena, né? Isso é importante. Sim, vai ser na Arena, até porque, né, como costuma acontecer, os homens já vão estar de férias, né, então não tem empecilho, né. O jogo do Grêmio, que seria no final de semana, foi para quinta, amanhã, né, então as mulheres jogarão na Arena, domingão, dia 6, a 1h45, famosa 15 para as 2. Mas então, meu velho, partimos para o jogo do Colorado. É contigo, meu velho. 1-0 América, Palmeiras campeão, Inter em ritmo de férias. Eu quero saber de ti, o que tu achou da partida? Cara, isso aí mesmo que tu falou, o Inter em ritmo de férias. Até do jogo passado, eu já achei o Inter bem apático, bem sonolento, bem cansado, bem sem motivação, né? Talvez enquanto o Inter ainda estava com chances, um pouco mais de chances, vamos dizer assim, né? E eu acho que a derradeira veio com aquela última vitória do Palmeiras, acho que foi contra o... Não vou lembrar agora, até porque eu só acompanho o Inter, sendo bem sincero, já faz bastante tempo. Mas aí eu sei que, cara, ali foi um banho de água fria, porque o Inter vinha num processo de diminuir um pouquinho a diferença, mas óbvio, faltavam 5 jogos, agora faltavam 4, e era só uma questão de tempo para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Acho que sobre o jogo que dá para falar assim, o Inter foi dentro do que podia, com os melhores jogadores, foi com o seu time titular, né? No início do jogo, bem desorganizado do Inter, sabe? Sem aquela costumeira marcação lá em cima, que eu acho até que já deixou de ser um pouco mais costumeira. Já o Inter já virou um time de
aguardar o adversário e sair naquela tentativa de transição rápida, mas ainda tem uns lampejos, e principalmente em jogos no Beira-Rio, que o Inter faz isso normalmente contra times de mais qualidade, times que gostam de sair com a bola no chão, tipo o Santos, tipo o Fluminense, tipo o Flamengo, o Palmeiras, né? Esses times que têm um pouco mais de toque de bola. Mas, cara, eu não gostei do Inter em nenhum momento do jogo, sabe? Sendo bem sincero contigo, o Inter, ele talvez na figura do Kehler, nos primeiros 30 minutos, fez umas 2 defesas muito boas. Teve a chance de pênalti, o Alan Patrick não bateu tão bem, o goleiro... Cara, para mim ele bateu razoavelmente bem, o goleiro foi muito mérito dele. O Cavicchioli foi lá, pulou e pegou, e pegou bem o pênalti, sabe? Soberano. Depois Sim. abafou no rebote. O Depena, se tivesse uns 15 centímetros a mais de perna ali, depois poderia ter mexido o gol no rebote do rebote. Mas, cara, não era para ser, sabe? Sendo bem sincero, eu acho que o Inter em nenhum momento jogou para ter alguma vantagem durante o jogo. Sim. O América, sim, buscou, tentou, dentro das possibilidades, dentro das limitações. Acho um time bem fraco do América, mas tá fazendo um campeonato de recuperação bem interessante, né? E tá brigando por uma vaga para essa pré-Libertadores aí, que vai se estender para daqui a pouco tá um G15 aí, né? Acho que só quem não cair que não vai para uma Libertadores, tão maluco que é esse nosso campeonato. Isso é ridículo demais, mas enfim. Mas isso é uma questão para ser debatida em outro ponto, em outro momento. Acho que quando a gente fizer um balanço final ali, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Cara, e aí o Inter não deu certo. Primeiro tempo o Inter não deu certo em nenhum momento. Eu acho que, tirando o Kehler e o Johnny jogou muito bem no primeiro tempo, e o Kehler salvou quando pôde, né? Acho que o Vitão fez uma boa partida, o René ali segurando um pouquinho. O Bustos não conseguiu aparecer no jogo, não conseguiu ser aquele lateral ofensivo. Eu acho que, de uma certa forma, o Inter ele tá um pouco manjado, porque ele não tem outros jogadores, outras variações, né? Então é fácil hoje em dia tu encaixar uma marcação no Inter. Se tu marcar o Alan Patrick, que é o cérebro, se tu marcar daqui a pouco posicionar alguém para marcar o Johnny não, desculpa, o Edenilson ou o Depena ali na saída de jogo, tu já trava um pouco mais o jogo do Inter, que vira um festival de balão lá pro alemão, que se está numa tarde boa, ou noite boa, ele vai até conseguir segurar uma bola, uma coisa assim, mas normalmente não é o que tem acontecido. Ele está bem aquém, bem abaixo, bem sozinho, né? Também isso me incomoda bastante, porque tu vê que eventualmente ele até consegue uma vitória pessoal, mas ele nunca tem ninguém para dar continuidade ao que ele consegue. E, cara, o Inter não deu certo. Aí veio o intervalo, acho que o Inter até voltou com uma postura um pouquinho melhor ali nos primeiros 10 minutos. Aí tomou o gol, e aí eu acho que o Mano já poderia ter feito algumas mexidas ali até antes, né? Tirando a questão do Edenilson, que saiu lesionado no final, no último lance do primeiro tempo, e entrou o Maurício, mas eu acho que o Wanderson não estava dando certo, não estava funcionando. É um jogador que está voltando de uma lesão muscular, é um campo pesado, tudo. Cara, não precisava forçar tanto, já podia ter entrado com o Pedro Henrique no segundo tempo. Até a questão própria do alemão, que não funcionou, tu poderia de repente tentar com o Romero, que é um centroavante com uma outra forma de jogo. Então, cara, não sei, né? Tô chutando aqui possibilidades. Depois foi o que o Mano fez, mas aí já fez quando o resultado já estava praticamente perdido, e é difícil de tu buscar isso novamente, né? Cara, durante o segundo tempo ali foi uma trocação de tentativas de gol. Acho que o próprio América sentou um pouco no resultado. Aí apareceu aquele Juninho, que eu acho bom jogador, um volante deles. Acho um jogador interessante para ser visto para a dupla Grenal, porque ele é uma espécie de primeiro volante, mas que ele tem, vamos dizer assim, um segundo, né? Por exemplo, a posição do Edenilson, que o Inter está perdendo, ou para uma posição que o Grêmio não tem, que é um segundo jogador ali que saia mais por um outro lado, né? Tem o Bitelo, mas não tem um pelo outro lado. Mas, cara, acho que para encurtar, assim, em nenhum momento o Inter tentou algo, né? Teve uma grande chance, uma grande possibilidade, né? Acho que o goleiro do América fez algumas intervenções importantes, mas muito mais de bolas alçadas na área do que realmente, de fato, conclusões a gol, né? Méritos dele e tudo mais. E aquilo culmina com, né, o campeonato já praticamente definido, mas hoje encerrado com o título do Palmeiras. E eu acho que o Inter perdeu a chance de disparar um pouquinho para essa vice-liderança, né, para confirmar esse segundo lugar. Agora pode ser ultrapassado hoje à noite pelo Flamengo e até, porventura, pelo Fluminense. Pois então, meu velho,
Concordo contigo, Inter, como eu falei também, né? Ritmo de férias, não jogou bem em nenhum momento, as peças não se encaixaram. O Inter tem mudado o sistema de marcação, não tem mais aquele ímpeto de marcar em cima, marcar sob pressão. E isso, eu acho que eu vejo muito desse ritmo de férias, porque já faz um bom tempo que o Inter não tem chance de título, né, cara? Era aquela chance, a esperança do torcedor, se der tudo certo, se todos os planetas se alinharem, o Inter vencer tudo, o Palmeiras perder tudo, dá. Todo mundo sabia que não dava e tal, mas o Inter já tinha uma campanha muito melhor do que o esperado pelo ano, então não sei se dá para dizer exatamente que é um ano positivo para o Inter, porque perdeu o Gauchão, perdeu uma chance incrível de ganhar uma Sul-Americana, mas depois de tudo isso, para quem esperava talvez brigar para não cair, ser vice-campeão ou estar brigando pela segunda colocação, está de bom tamanho. Acho que o Inter talvez encerre o ano com um gosto, acho que não tão amargo, né? E sobre a partida, eu acho que vai ser a tendência, cara. Vai ser a tônica do Inter agora. É tentar reanimar um pouco o grupo para buscar a segunda posição, porque é grana. É grana que entra, todo mundo sabe que não só o Inter, né? Todo mundo precisa de grana e o Inter tem que ficar o melhor possível, né? O melhor colocado possível para botar grana para o ano que vem, para conseguir manter os jogadores, talvez contratar mais alguém, reforçar um pouco mais do elenco. Ano que vem tem Libertadores, vai entrar mais grana e por aí vai. Então acho que o Mano tem que encontrar alguma forma de colocar os jogadores com um pouco mais de vontade para esse final de campeonato. E sobre o jogo de hoje ainda, eu só não entendi muito porque que o Pedro Henrique não começou hoje, sabe? Cara, eu acho que foi bem pela questão do Wanderson. Na cabeça do Mano, tá? Tentando pensar na cabeça do Mano, eu acho que o Wanderson é o Uhum. titular, tá? E o Pedro Henrique, ele é a opção pro segundo tempo. Então, eu acho que é natural o Wanderson depois voltar e pegar a titularidade. Mas eu acho que quando tem uma lesão muscular, né, fica um tempo afastado, que nem ele ficou, e tu tem um retorno tão positivo como o do Pedro Henrique, cara, era o mais provável, era mais fácil tu mantê-lo, né? E aí sim, deixar o Wanderson ir Sim. pegando o ritmo, não entrar nas partidas, né? Pegar de repente até os jogadores um pouco mais cansados, aquela coisa toda. Mas é opção. Para mim, é a escolha do treinador. É o Mano que definiu isso e ele tem na cabeça dele o Wanderson como titular. Eu até entendo. O Wanderson também é um bom jogador. O Pedro Henrique tá muito bem, né, cara? E o Wanderson deu uma decaída perto daquele Wanderson que começou no Inter. Então, sei lá, eu acho um erro. Mas enfim, meu Também querido, acho. mais alguma coisa a acrescentar sobre o Inter? Cara, acho que não. Eu só queria fazer um comentário com relação até do que tu falou ali da relação do Inter em ritmo de férias. Cara, para mim combinou muito com a lesão do Gabriel, tá? Eu acho que o Johnny, ele é um jogador bem menos intenso em questão de movimentação. O Inter perde muito Sim, com a questão de marcação e eu acho que essa intensidade do Inter marcar lá em cima, ela tem muito a ver com isso. Porque tu tinha faz no sentido. Gabriel o cão de guarda para te dar o bote numa saída, num desafogo do time conseguir Sim. escapar daquela tua marcação lá em cima. Tu tinha o Gabriel para, né, dar aquele botezinho, tentar roubar uma bola, e ele conseguia fazer isso muito bem, não à toa. Ele acho que está 5, 6 rodadas sem jogar e ele ainda é um dos líderes de desarmes no campeonato. E o Johnny não tem tanto essa É verdade. característica, né? Por ser um jogador mais lento, até maior, mais encorpado e tudo mais. Hoje ele fez uma boa partida, mas ele não tem essa característica. E então acho que eu Sim. só queria trazer isso que para mim bate muito com essa saída do Gabriel e talvez isso também tenha sido um banho de água fria nos jogadores do Inter. Óbvio que não é justificável, né? Porque o dinheiro tá em dia, as contas estão sendo pagas, as coisas estão organizadas, o clube está brigando por uma vice-liderança. Então, cara, tu tem que ter motivação, né? Agora é remobilizar, porque tem pelo menos mais 2 jogos no Beira-Rio, tem um jogo fora, né? Porque ainda faltam 3 rodadas. Então tem que remobilizar para conseguir pelo menos essas 2 vitórias do Beira-Rio, sendo que a última vai ser um Palmeiras já campeão, então talvez ainda na boa, né, bem tranquilinho, que já vai receber a faixa antes. Então eu acho que tem tudo para o Inter buscar isso, principalmente para esse próximo jogo que é no Beira-Rio. Concordo, meu velho. Eu concordo. Assina embaixo. A tendência é conseguir as vitórias do Beira-Rio, tentar talvez um empatezinho fora e ficar por ali.
Só corrigindo rapidamente, tu comentou que o Inter pode perder a posição pro Flamengo e pro Flu, só pro Flamengo. O Fluminense já jogou na rodada. Venceu o Ceará na segunda-feira. Verdade, verdade. Tá com 6-1, né? Verdade, verdade. Tá É com que eu, eu, 6-1. eu, eu tinha confundido. Ele venceu, mas ele não. Ele chegou a 6-1 Ele chegou a 6-1, então ele já estava com 58, foi a 6-1. Mas o Flamengo, sim, pode passar em número de vitórias. de vitórias já. Isso. Mas, enfim, só repassando então, né? Inter na segunda colocação, pode perder para o Flamengo e cair para terceiro. Próxima rodada, final de semana, o Colorado recebe o CAP, o Hurricane, o Furacão, vice-campeão da Libertadores, no Beira-Rio. Aquele horáriozinho, ó, sabadão, 21 horas. Que horário desgraçado, hein? Ah, tá Tá louco. louco. Mas é um bom jogo, né? Inter contra Filipão, né? Olha aí, Não, jogo bom, jogo bom. jogo interessante. Mas enfim, meu querido, muito obrigado pela participação. Feito, Fernando. Até a próxima. Feitoria Rodrigão, tamo junto. A todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça, pessoal, se inscrevam, like, joinha, compartilhem e comentem aqui embaixo. Um grande abraço. Ah, e antes de encerrarmos, né? Um grande abraço ao nosso querido Danny Boy, Danny Boss, que precisou se ausentar aqui, né, por questões pessoais. Então, tudo de bom, meu querido Danny. Grande abraço. Até mais, pessoal. Valeu!